As lutas foram marcadas, algumas aparentemente encerradas. Como assim Sanji com Haki do Rei? Enquanto alguns ganham uma majestade, aquele que era um Yonkou, o imperador, é humilhado mesmo sendo um rei. Luffy foi destronado por Imu. E senhores, eu vou falar aqui nesse vídeo que sim, o nosso querido Chapéu de Palha teve um dos seus piores desempenhos de todo o One Piece. Aqui do Rei do Sanji, desempenho do Luffy. Embarca comigo agora para as últimas novidades dos capítulos de One Piece. Fala galera, sou o Gui Tassiano. Galera, minha voz tá estranha hoje. Vou economizar palavras porque eu ainda tô rouco. Mal consegui dar aula. Atrasei o vídeo, mesmo podendo lançar ele mais cedo por causa disso. Tava sem voz nenhuma pra falar com vocês. Não lancei Hunter x Hunter e tal. Mas vamos aqui que eu tenho muita coisa na cabeça pra gente falar essa semana sobre os últimos capítulos de One Piece, Sanji Haki do Rei, desempenho do Luffy. Só me perdoa quanto à voz e a rouquidão aí. E o meu economizar de energia, beleza? Luffy tinha dado um socão em Imu, galera. Mas, cara, na hora do impacto, o Imu contra-atacou quase que imediatamente, marcando Lock e Luffy com chamas estranhas. Essas chamas que se tornaram meio que alvos, demarcadores no corpo dos nossos heróis e anti-heróis, que é o caso do Lock, servem para se encontrar com o próximo golpe de chamas negras que o Imu vai projetar. Ele vai se fundir com a chama marcada no corpo dos alvos. E esse golpe é o estigma, uma lâmina flamegerada e negra com um criptar mortal. Isso leva o Lock pra lona, o Lock cai convenientemente no cubo onde a Gunko está congelada e faz o Ragni derreter esse gelo. Olha como foi passar aí. Ao longo desse capítulo 1187, a gente vê os matchups, as casadinhas de luta finalmente empolgando o leitor, falando que o palco de combate em Elbaf está no seu pico. Vemos o Zoro se encontrando com Somers. Zoro aparece que nem um boss. Parece até que o vilão, parece até que o grande inimigo dessa luta aí é o Zoro, porque ele aparece de cima, olhando para baixo, onde o Somers está lá no navio, bem tranquilaço. Os caras transmitiam uma aura, transmitiam energia para esse confronto. O Somers diz: cara, tu tá fazendo o que aqui? A gente só tá pegando uns 10, 20 moleque e vai embora. E o Zoro diz: não, compadre, vocês atrapalharam a minha bebedeira com os amigos aqui de Elbaf. Agora vai tomar espadada. O Somers diz: não, desculpa aí essa resenha de bebedeira. Pô, foi mal, mas meu colega tá voltando da vila. Quando ele chegar com a criançada, nós vai embora, vocês podem continuar a bebedeira. E o Zoro manda. Olha esse depósito de confiança do Zoro no Sanji. O Zoro manda: ah, é por ali que seu colega foi? Então ele não vai voltar. Porque o meu parceiro foi pra lá também. E por que meu colega não vai voltar? Zorão, diga aí. Porque ele vai estar morto. O cara já confiou que Sanji vai dar cabo do Killinga. O Somers não aguentou escutar. E já mete a chibata espinhosa no nosso Marimu preferido. Impacto, matchup, Zoro versus Somers. Como eu cravei aqui no canal, hein? Todo mundo queria, incluindo eu, Somers versus Sanji. Mas eu achei que do jeito que ficou, era certeiro. Matchup, Zoro vs Somers. Somers está muito poderoso, já que está embebecido com poder. Vamos ver aí se esse poder extra é o suficiente para o Somers não passar vergonha e dar um desafio aí pro Zorão. Já na outra vila, a Zaza tá lá coletando crianças e o Sanji tá fazendo uma super análise. Nessa análise ele chega em vários pontos de reflexão e saída. O Sanji sempre analítico, Zoro sempre instintivo e Sanji sempre analítico. Sanji mete: pô, essa mulher gigante tá sequestrando as crianças. Posso fazer nada. É mulher, eu chuto mulher. Mas também não consigo ver mulher chorando. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não vou lutar? Na verdade, eu acho que tudo se ajeita. Se eu acabar com você, pá! Dá uma picudada no Killinga. Killinga no meio dessa giganta Zaza, colossal, maior que os gigantes, essa tempestade que tá rolando. O Sanji com o hack da percepção: não, você não vai se esconder não, compadre. É você, se eu der cabo de você, parar daqui acaba. Killinga manda a real, diz que o Sanji é durão, mas ele não é imortal, ele não consegue lidar com imortais. E é verdade, se o Sanji derrotar o Killinga,
os pesadelos desaparecem. Mas ele não pode vencer o imortal. E o Sanji diz que sabe sim a fraqueza desse cara. Mas o Killingham diz, então você tem o Haoshoku? Dá uma lapada no cangaço, onde são transportados para um flashback do Sanji interagindo com o Gaban. E olha aí, o Gaban praticamente confirma que o Sanji sim tem Haki do Rei, sim! Só que o Sanji é muito autodepreciativo. Ele tem o potencial, mas se menospreza. Gaban diz que você precisa se tornar rei. Isso mexeu um pouco com a comunidade aí, mas vamos explicando. Primeiro, não me venham com esse papo de agora todo mundo tem Haki do Rei, agora todo mundo tem Haki do Rei. Isso é papo de pessoa que assiste ou lê com as remelas dos olhos no talaço, tampando tudo. Ele não vê nada. Porque parte do pressuposto que todos os mais de 1000 personagens de One Piece, 1500, 2000, têm um percentual enorme de usuários de Haki do Rei. Isso é uma mentira deslavada. Se o One Piece é uma obra com mais de 1000 personagens, 1500, cara, e temos 50, se a gente tiver 50 usuários de Haki do Rei, a porcentagem em comparação a esses 1500 ainda estaria reduzida de forma esplêndida. Mas Tassiano, Haki do Rei é muito raro, agora tá aparecendo. Tá aparecendo porque estamos nos afunilando para o palco dos reis. As principais forças do mundo vão se culminar no final dessa história. Então o normal é que essas pessoas com a áurea e a predisposição de serem reis se encontrem nesse funil onde os mais fortes vão lutar. Então vai aparecer usuários predispostos ao rei cada vez mais. Não é porque é ilógico, é o contrário, é porque a lógica é que apareça mais. É igual o grande funil. Quem não tem tá lá em cima, mas quem vem pro palco dos reis, pai, tem que ter. Lógico que eu não acredito que os Mugiwaras todos vão ter, né? Mas a gente já conseguiu enxergar esse merecimento no Zoro. E também eu fui relutante em aceitar de primeiro esse do Sanji, mas pelos preceitos do conceito do Haki do Rei, ele também pode ter. Principalmente se o Zoro tem, o Sanji viria a ter, como uma das outras asas do Rei dos Piratas. E quais são os critérios para ter Haki do Rei, Tassiano? Galera, para se ter o Haki do Rei, você tem que ter a predisposição de impor a sua vontade, de estar acima dos outros. Você tem que ter o poder de conquistar massas, o poder de se diferenciar em meio ao seu ego e ambição. E uma coisa que eu acho bem legal, até falei na nossa live ao vivo, quando Oda resgatar o passado, né, o século perdido, a origem dos reis, quem sabe ter o Haki do Rei era pré-requisito há muito tempo no passado, quem sabe no século perdido, para que reis fossem formados. Ou seja, famílias reais, linhagens reais, por liderarem, receberem o dever de liderar os outros, talvez isso tenha sido firmado porque eles carregavam em essência a aura, a disposição, o Haoshoku, que é a disposição do rei. Então se o Sanji tem linhagem de família real, faz sentido. Se o Sanji é forte pra caralho, faz sentido. Por que não usou até agora? Porque ele não se aceita, ele tranca seu ego, ele se menospreza, ele não tem orgulho da sua linhagem, não tem orgulho do seu DNA, não tem orgulho de sua realeza e tem medo de se tornar que nem os seus irmãos. Então ele se poda, ele se suprime, cara. Sendo assim, faz todo sentido que nenhuma fagulha do poder do rei, o poder de subjugar raças, tenha sido manifestado no Sanji. Olha isso, eu acho o fato do Sanji não ter manifestado o Haki do Rei até hoje muito mais coerente do que o Zoro só mostrar o Haki do Rei lá em um ano e ainda com uma dúvida do caralho se foi espada, se não foi espada e treta com a editora, se a editora revela e nada sai no databook. Cara, era pro Zorão ter revelado há muito tempo. Diferente do Sanji, não tinha nada que inibisse o Zorão. Ele tava ambicioso em se tornar o melhor do mundo. Não é o Haki do Rei do Sanji que foi jogado. Não, faz sentido ele ter sido suprimido. E essa é a luta de catarse do Sanji libertar o seu Haki do Rei. Então, matchup Sanji vs Killingham ficou muito legal. E já se inscreve, dá like, não se esquece de tornar membro. Se tornar membro vai estar no nosso grupo do WhatsApp. Crava esse vídeo aí no seu dia hoje, porque ainda nesse vídeo eu vou falar o grande ponto de virada do Luffy contra Imu. E esse ponto depende do Sanji. Temos o matchup de Luffy vs Imu também. Imu chama de Joy Boy e o Luffy diz que não é.
Vemos o primeiro contato de Imu com o Joy Boy, primeiro contato, Imu se lembrando, e ele tá conversando com alguém. Alô, quem é você? Eu sou Mu, quem tu eres? Eu sou Joy Boy. Se a gente vê no mangá os balões de fala que eles estão se comunicando, aquele é o balão, o quadro usado quando a comunicação está sendo por onda de rádio, por comunicadores. Isso implica dizer que eles estão se falando por Dendemushi. Ou o Imu está falando com o Joy Boy de uma nave. O Imu está chegando no planeta Terra agora e falando com o primeiro humano que o recebeu, Joy Boy. Acharia tosco? Não, pô, galera, já disse. Aliens e tudo que a fantasia tiver direito já é prerrogativa em One Piece, porque ele é uma literatura fantástica com a intenção de explorar a amálgama da fantasia. Então Aliens em One Piece não vai acanaiar, porque não é, sei lá, Aliens chegando no mundo de ninja do nada. Não. É Aliens chegando no mundo onde tem a porra toda. Fora que Imu ser um extraterrestre, eu sei que eu tô meio doido nessa parte do vídeo, bate com a teoria que eu tenho desse canal sobre a origem dos deuses, sobre tudo mais, que é que tudo será baseado no Eram Deuses Astronautas do Eric von Däniken. Eu acho coeso com mitologias antigas, civilizações antigas, explorar a vinda alienígena. Suspeito isso, diga aí nos comentários o que você acha. E a luta inteira de Luffy Nika versus Imu é um show de mau desempenho do Luffy, na moral. Nika não pode fazer tudo com sua criatividade, não pode despirocar geral. Aqui só fez correr que nem um desenho animado, enquanto fugia das chamas de Imu que explodiam, bloquear chamas também. Cara, e toma explosão, toma queimadura, e o Luffy correndo pra lá, correndo pra cá, enquanto Imu ficava versatilizando os ataques. Onde o G5 deveria brilhar, que é a versatilização de golpes e de movimentos, foi o Imu que brilhou. Mas mesmo vendo a luta, ainda não consigo enxergar, me convencer que o Imu seria mais versátil que os vários modelos de golpes do Luffy na forma Nika. Foi simplesmente porque o autor não conseguiu explorar ou não quis explorar, apenas para culminar com aquela cena impactante do final, o potencial que o Luffy teria. A coisa mais show, e que eu acho legal mesmo, que ele fez nesse capítulo, foi do nada o Gomu no Majin, que ele vira um gênio gigantão. E isso rendeu risadas dele achando que o Loki tava morto, isso rendeu uma imagem legal, mas isso aí é só pra vender boneco. Antes que a creche do Tunfoso venha encher o meu saco, na live online eu expliquei bem feitinho que não tá com nada esses termos de Tunfoso que são de fã pra fã. Ok, pode se comunicar de fã pra fã, mas quando a gente tá lendo obra, a gente tem que se ater nas coisas que o autor realmente aplica. Autor nenhum sabe o que é com força aí, se sabe, não convém. O que convém na leitura é as regras daquele universo. Luffy tá usando um Akuma no Mi, então se vem as regras da Akuma no Mi. E eu sempre chamo a atenção para a praticidade dos poderes de Nika. Virar um gênio só mudou a aparência do Luffy, só deu estética, só foi uma transformação por finalidades de construir a áurea bizarra que é Nika. Mas no fim os golpes do Luffy e as aplicações dos golpes são todas do mesmo jeito, são todas humanas e diretas. O Luffy não virou gênio e soltou um foguinho, soltou um trovão, soltou uma magia, não. Ele do nada vira um gênio gigante e dá um murro. Coisa que o Luffy faz sem virar gênio, coisa que o Luffy faz um murro gigante. O Luffy podia só ficar gigante e dar um murro gigante. Ele virou gênio pra nada, só pra imagem, só pra termos uma imagem legal do Luffy pra vender boneco. Tudo terminou no murrão que o Imu bloqueou, ainda deu um estigma no Luffy, que o Luffy conseguiu por pouco esquivar. Meu amigo, o desempenho do Luffy foi correr, fugir, virou um gênio grande pra farmar presença e teve que regredir porque seu melhor ataque em forma de gênio foi um murrão. O capítulo termina de forma escrabosa, com o Imu das suas chamas invocando a Vohu, ou Void, uma espada que só de passar assim come a vida da vegetação em volta. E o Luffy correndo do nada leva um ataque em cheio, sem distração, sem emboscada. Ele leva um ataque em cheio do Imu. E Imu diz, tem razão, você não é Joy Boy. Joy Boy não seria tão fraco. E terminamos o capítulo no choque de Imu atravessando o Luffy com essa espadada, dando a entender que o Imu está muito acima do nível do Luffy, uma vez que ele está lutando no seu máximo. Mas eu não compro essa, galera.
tem a parte da suspensão de descrença, que o leitor sempre fica em choque com a obra. Não é questão de não aceitar por não querer que o Luffy apanhe. É questão de não aceitar porque os elementos narrativos, os elementos do universo não me convenceram. Como assim o desempenho do Luffy só foi correr feito um banana, virou um negócio grande e depois tomou uma... Meu amigo, contra o Kaido, meu amigo, o Luffy fez de tudo. O Luffy pulou corda, balançou todo o terreno em borracha, estilo Inguma. Caralho! Contra o Kaido foi um leão. Contra Imu foi um gatinho só pra tomar a espadada graça e hypar que Imu é fodão? Pô, como assim? Eu só acredito que o Luffy está usando... perdeu pra Kizaru, perdeu... Só digo que o Luffy está realmente usando o seu melhor no G5 quando ele der o mesmo golpe que acabou com o Kaido, quando ele der o Bajuragan em alguém. Enquanto não chegar, o Luffy não usou o seu melhor, porque a gente viu que o melhor do Luffy é o Bajuragan. E beleza, vamos construir que Imu ainda está acima do Luffy, o que faz sentido para um grande boss que é esse do governo mundial. Porém, tem uma fraqueza que já nos foi colocada no flash do Harold. Quando um dos 13 marcados pelo Pacto do Abismo, o Pacto Nível Abissal, morre, Imu também sente um baque. Uma parte do poder de Imu vai para aquela pessoa que ele concedeu a marca, morre junto com ela. O Imu toma um recoil. Quando o Harold morre, o Imu sente. E tanto que não quis nem tretar em Elbaf, ele sente. E temos 2 cavaleiros sagrados, cavaleiros de Deus aqui, para morrerem e darem 2 baques no Imu, que é o Somers e o Killinga. Se o Zoro derrotar o Somers e matar ele, e o Sanji derrotar e matar o Killinga, são 2 baques, 2 pessoas que têm a marca, pá, pá, servindo de enfraquecimento e de impacto para Imu. Nesse enfraquecimento, o Luffy pode sim vencer o vilão da porra toda, já aí em Elba. Ou pelo menos botar pra correr. Deixa o que você acha aí nos comentários logo após de dar like, hypar, fazer a porra toda que você sabe que ajuda esse canal a crescer. Tô ficando por aqui, galera. Um forte abraço a todos vocês e valeu!